Que a graça e a paz do Senhor estejam sobre nós. Abramos a palavra de Deus em Filipenses, capítulo 3. Nós temos percorrido esta carta, essa epístola do apóstolo Paulo nesse mês. E nós vamos então fazer a leitura do capítulo 3, onde nós vamos buscar do Senhor uma palavra poderosa para o nosso coração nessa noite. Por favor, acompanhe a leitura comigo. Filipenses capítulo 3. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, nós que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa ter razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não pensam que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhante ao seu corpo glorioso. Vamos orar? Deus, só é possível extrairmos o tesouro que está nessa porção da Tua Escritura, se o Espírito Santo do Senhor nos falar e nos guiar. Por isso eu peço, ó Deus, fala conosco, abre o nosso entendimento, o nosso coração, dá-nos sensibilidade para ouvirmos a Tua voz através da Tua palavra. Deus, tenha misericórdia de mim como instrumento para transmitir esses princípios aos meus irmãos, que eu não seja empecilho para que isso aconteça. E do mesmo modo, todo ruído, toda situação que impeça qualquer um aqui de entender, compreender a Tua palavra, que isso possa ser destruído pelo Senhor, para que haja transformação em nós, para a glória do Teu nome. É minha oração, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Esta semana nós tivemos a notícia de várias pessoas famosas que morreram,
e entre elas um homem para o universo da política brasileira, considerado ainda jovem, 49 anos, ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos, que na terça-feira deu uma entrevista numa grande emissora de televisão, chamou a atenção de tanta gente, cheio de sonhos, de aspirações, realmente desejando algo muito importante para, talvez, o ponto máximo para qualquer político na sua carreira, que é almejando a presidência da República, mas no outro dia, na quarta-feira, morreu de um modo tão trágico, e de algum modo, essas situações como a que aconteceu com Eduardo Campos, traz a todos nós, e trouxe evidentemente ao povo brasileiro, um momento de reflexão, de impacto, por percebermos como a vida humana, ela é passageira, e como nós, na verdade, não temos controle de nada. Podemos estar hoje bem, as coisas caminhando bem, podemos amanhã passar por situações inesperadas, pois podemos também estar num momento muito ruim, em que as coisas parecem tão emperradas e difíceis, e de repente a vida dá uma reviravolta, e a gente entra numa fase em que as coisas acontecem de um modo tão bom, tão intenso. Podemos estar muito saudáveis, num momento em que a gente consegue olhar para a saúde e dizer assim, graças a Deus eu não sinto nada de ruim, viu pessoal? Estou muito bem, e podemos também entrar numa fase que a gente diz, eu não estou sentindo nada, porque está tudo doendo ao mesmo tempo, não é? E as coisas estão muito fora do lugar. Ou podemos, inclusive, partir no momento que a gente menos espera. Por isso, aquilo que o apóstolo lança como proposta nessa carta, e que nós já vimos há 2 semanas atrás, que é que você precisa ter uma razão para viver e uma razão para morrer, é algo que nós precisamos entender e aplicar à nossa vida com muita profundidade. O apóstolo diz que a razão melhor para se viver é viver em Cristo. E se há um motivo pelo qual valeria a pena, inclusive morrer, é também Cristo. E essa vida centrada em Jesus, isso nós vimos na semana passada, em que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida, em que você se rendeu a Ele, fez dele a grande razão para viver e, se necessário, morrer. Alguém que percebe a vida assim, cujo coração é tomado por essa perspectiva e entendimento, por essa cosmovisão, essa vida irá gerar uma série de resultados. Isso irá frutificar em você, à medida que Jesus é o centro da sua existência. E agora nós chegamos no capítulo 3. E o capítulo 3 começa com uma palavra que nos mostra que algumas conclusões estão sendo tiradas do fato de que a gente vive para Cristo, morre para Cristo, e que isso gera uma série de resultados na nossa caminhada, na nossa vida, na maneira como lidamos com as pessoas. A palavra é, finalmente. Podemos dizer de outra forma, diante de tudo que eu falei, eu concluo, eu chego à seguinte percepção. Então, o capítulo 3, nós temos nele algumas conclusões muito importantes acerca de uma vida centrada em Cristo. Eu gostaria que nós olhássemos para isso, que nós percebêssemos essas conclusões tão tremendas. E antes, então, até de expor algumas coisas que o apóstolo pensa como muito importantes diante de tudo que ele havia dito, antes dele expor essas questões, ele diz, finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Vocês lembram o contexto da carta? O apóstolo preso, os cristãos que receberam essa carta perseguidos. Você dizer para alguém, alegre-se em Deus, num momento de festa, em que as coisas estão caminhando, não é? Ontem, por exemplo, eu fiz um casamento inclusive diferente, porque a noiva brasileira, o noivo alemão,
E o noivo, além de falar alemão, também falava inglês. Então eu fiz o casamento em português, a Nair traduziu para o inglês, e de repente eles vieram com um texto em alemão, que eles iam falar em alemão, e que a cópia estava em inglês, e a Nair tinha que traduzir para o português. Então imagine que confusão esse casamento. Não é? E aí você dizer para aquele noivo, para aquela noiva, ambiente decorado, tudo bonito, comida maravilhosa, não é? Você dizer assim, alegrem-se. É até redundante, não é? Alegrem-se. Fiquem felizes. É claro que eles estão felizes. Sorriso estava estampado no rosto deles. Mas aqui é um apelo para a gente que estava sofrendo e alguém que também estava sofrendo. Ele diz, olha, por causa disso tudo que eu falei, em Deus vocês têm por que se alegrar. Diante do que Jesus representa para vocês. Diante do que Jesus é para vocês. Mas é interessante que tem tanta gente que aparentemente deveria estar sorrindo, não é? Deveria estar feliz. Deveria estar contente com a própria vida. Às vezes tem mais do que os outros ao seu redor, ou do que muitas outras pessoas. Alguns, por exemplo, sonharam tanto em ter filhos, têm filhos, continuam se sentindo vazios existencialmente. Gostariam de ter uma boa profissão, possuem uma profissão, mas continuam vazios existencialmente. E o grande problema para esses é que aquilo que a Escritura propõe é que você tem como se alegrar no Senhor se o Senhor for a fonte da sua alegria. Ou seja, se Ele é o centro da sua vida. E aí, diante de toda a importância que Jesus deve ter para nós, o apóstolo leva aquela comunidade a refletir em algumas conclusões muito importantes. Primeira coisa que eu queria que você gravasse aqui na sua mente como algo muito importante. E é interessante que ele diz assim, eu vou falar de coisas que eu já falei. E eu não me canso de falar sobre elas. E para vocês, eu repetir essas coisas, isso traz segurança. Isso é importante estar no coração de vocês, diante do fato de Jesus ser quem Ele é e do valor que Ele tem para vocês. E aí ele começa então a trazer algo que a gente sempre tem que ter na mente. E ele começa essa palavra conclusiva com alguns termos muito duros. Ele diz assim, cuidado com os cães. Aí você fica pensando, mas aonde tinha tanto cachorro naquela época? Né? Isso era um canil? O que era isso? Que raça que era esse bicho? Aqui a palavra cão, ele usa como um modo de descrever um grupo de pessoas altamente perigosas para a vida cristã daquela comunidade. Ele está se referindo a um tipo específico de gente que constrói algo, que destrói algo muito importante. E quando a gente continua lendo, por incrível que pareça, o apóstolo está muito preocupado com o impacto que aqueles que possuíam um tipo de justiça própria podiam ter sobre a vida daqueles que seguem a Jesus. Ele se refere a um grupo que a teologia chama de judaizantes. Gente que dizia, não, realmente, Cristo é o Messias. Você precisa de Jesus. Sem Jesus você não é salvo. Mas Jesus é insuficiente. Jesus não é suficiente para a sua salvação. Se você não fosse circuncidado, como a lei do Velho Testamento, se você não cumprir os preceitos da lei, Jesus por si só não te salvará. E o apóstolo então diz, cuidado com esses cães. Cuidado com gente assim. E qual a conclusão que ele está tentando produzir no coração daqueles crentes? Tudo que gera um tipo de justiça própria se opõe a Cristo. E ele diz
Se alguém pudesse olhar para a sua conduta, para as suas escolhas, para o seu estilo de vida e dizer assim: eu faço as coisas certas, eu procuro fazer o que Deus quer, eu sou obediente, e entender que isso faz desta pessoa alguém que tem de fato vida com Deus e comunhão com Deus, o apóstolo diz: então eu sou o primeiro candidato. Porque eu sou judeu de nascença, vim da tribo de Benjamim, fui circuncidado ao 8º dia, fui um fariseu experimentado, dedicado. As pessoas que olhassem para mim e perguntassem: será que ele cumpre a lei? Ele diz: eu era irrepreensível. E por ser irrepreensível, por ser zeloso, por ser cuidadoso, eu persegui a igreja, porque eu achava que estas coisas faziam de mim alguém que Deus aceitaria e amasse. E quem não fizesse o que eu fazia, na verdade estava perdido. Então, se fosse gloriar na carne, ou seja, se eu fosse achar que alguém é alguma coisa por causa daquilo que faz, eu seria o primeiro candidato a dizer: Deus de fato me ama, Ele tem uma dívida grande comigo, porque eu tenho feito tudo que a lei manda. E o apóstolo diz que gente que ensina assim é como um cão voraz contra aqueles que querem viver de maneira legítima para Deus. E quando eu leio isso estremece o meu coração. Porque não há nada que tem assolado mais a igreja nos nossos dias do que uma visão de justiça própria pessoal. Nós temos permitido que a natureza humana nos convença que nós temos algo suficiente para Deus, que faz de Deus devedor a nós. Nós temos muita dificuldade de admitir que alguém que viveu uma vida muito ímpia, Deus possa amá-lo. Nós achamos, na verdade, que Deus devia amar a gente. E quando nós temos esse tipo de sentimento, nós precisamos confrontá-lo, porque essa é uma falsa religião. É uma falsa percepção de quem nós somos. Eu vou dizer uma coisa: tem muita gente que está muito mais próximo do inferno porque se sente bom. Se você é bom, para que graça? Se você é bom, para que arrependimento? Se você é bom, por que Jesus? Por que a cruz de Cristo? E o apóstolo diz: tudo aquilo que você diz, não, eu faço isso, eu produzo isso, então Deus deveria me amar, ou Deus não vai fazer nada de ruim comigo, Deus não vai pesar a sua mão contra mim, Deus vai considerar as minhas escolhas boas, as coisas boas que eu faço. O que o apóstolo está dizendo é que isso está cegando você. Porque o reino de Deus só tem lugar para aqueles que abdicaram da sua própria justiça, que olham para si mesmos e se veem profundamente carentes de Deus e da misericórdia dele. Para aqueles que entenderam que diante de um Deus santo e irrepreensível, todos nós somos pecadores perdidos. A justiça própria é a causa maior que faz das religiões um peso para a humanidade, meus amados. Por que alguém, em nome do seu Deus, se explode? Ou
mata o outro e violenta o outro. Pelo mesmo motivo que alguém muitas vezes faz caridade e diz, está vendo Deus, eu sou bom. Há uma diferença muito grande nas obras praticadas, mas as motivações estão muito próximas. Sabe por quê? Porque na verdade tanto um quanto o outro, a motivação é, eu vou fazer isso porque o Senhor está mandando, Deus. O outro entende que Deus está mandando matar. O outro entende que Deus está mandando ajudar. Então, se eu faço isso ou isso, Deus irá me aceitar e me amar. E o que o apóstolo está dizendo é que toda vez que nós achamos que nós somos capazes de fazer alguma coisa para que Deus tenha o compromisso de nos salvar, isso vem da nossa natureza humana contra Deus. Isso não é evangelho, isso não é vida em Cristo. E é por isso que as religiões às vezes se tornam tão terríveis. Gente, diante do seu pressuposto, querendo agir com a sua própria justiça para convencer Deus de alguma coisa. E o apóstolo está dizendo, se fosse assim, eu podia ser um dos principais candidatos. Você consegue entender isso? Tempo atrás me chamou a atenção a reportagem de uma pessoa indo numa romaria. E a reportagem mostrava ele levando uma cruz. E eu pensei, aquela cruz deve estar muito pesada, porque ele andava assim com a cruz. Mas aí depois eu entendi o que estava acontecendo. A cruz tinha uma rodinha. E na mão dele aqui embaixo tinha uma garrafa de pinga. Então a cruz não era pesada. Era a pinga que fazia ele tropeçar. Mas o que faz uma pessoa carregar uma cruz com rodinha? Eu até diria assim, já que quer carregar uma cruz, faz direito. Mas no fundo, alguém que faça algo assim não precisa carregar uma cruz. Seja lá qual for o tipo de sacrifício dessa natureza, ele está tentando dizer assim, Jesus, o que o Senhor fez não é suficiente. Então eu vou dar uma ajudinha para a minha salvação. Nem que seja com a rodinha, porque também, vamos lá, né, Jesus? O negócio é complicado, o caminho é longo. A justiça própria vem da natureza humana. Quando a natureza humana devia se render e dizer, não há nada que eu possa fazer por mim mesmo. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Mas se a gente for mais para o final do capítulo, a gente vê Paulo concluindo que apesar de tudo aquilo que ele falou, além de nós termos que ter cuidado com aqueles que ensinam uma justiça própria, faça isso, faça isso, faça isso, então Deus vai te amar, Deus vai te aceitar, Deus vai te salvar, Deus vai mudar a sua vida, né? Apresenta uma lista para você do que você tem que fazer para que Cristo te salve. Havia um outro tipo de gente perigosa. E ele diz, vocês precisam perceber isso. E isso está mais um pouco ao final do capítulo. Quando ele diz assim no verso 17, irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. E é interessante isso, porque olha que contraste aparentemente contraditório, não é? Ele diz assim, não construam uma justiça própria. Dependam plenamente de Jesus para que vocês possam de fato ter vida eterna. Ele diz isso. Mas logo à frente, ele diz assim, vivam o padrão que eu estou vivendo. E ele explica o porquê. Verso 18. Pois como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição.
O seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. Ou seja, se de um lado, tudo que gera um tipo de justiça própria se opõe a Cristo, e Paulo mostra isso, e lá estavam os judaizantes tentando levar o povo aos céus através das obras da lei, do outro lado, eu transformar Jesus apenas no guru, ou em alguém muito bom, mas Jesus é tão bom e tão bom, que eu posso viver a minha vida do jeito que quiser, satisfazendo tudo aquilo que me traz prazer, e posso ter uma segurança que Deus tolera tudo isso, e Deus então derramará a sua salvação sobre mim. Então preste atenção numa coisa muito séria que eu vou te dizer. Essa também é uma falsa segurança. Porque se você não é capaz de rever o seu modo de vida, e aquilo que te traz prazer é inegociável para você, você vai correr atrás daquilo que você pensa assim, não, mas isso eu fico feliz quando eu tenho isso, mesmo que isso seja contrário à natureza de Deus. O que o apóstolo está dizendo é que na verdade você tem um outro Deus. Um Deus centrado em você mesmo. E não é difícil de entender. E essa é a postura do mundo que nós vivemos. Não é difícil de entender. Por que o Pai enviou Jesus Cristo? Por que Jesus teve que morrer numa cruz? Por que houve um sacrifício tão penoso para Deus na cruz? Você tem ideia do que significa o Filho eterno de Deus ter se feito homem, vivido nesse mundo, apanhado, sido humilhado, pregado na cruz do madeiro, e quando ele estava lá, o peso do pecado humano ser lançado sobre ele? Em agonia de alma, no único momento em toda a eternidade que nunca havia acontecido e nunca mais haverá, o sentimento do Filho que sempre viveu em conexão tão profunda com o Pai, diante do sentimento do peso do pecado sobre ele dizer, Pai, por que o Senhor me desamparou? O peso do nosso pecado estava sobre ele. Agora preste atenção, a gente diz assim, eu amo Jesus. Jesus é o meu Senhor. Eu quero viver para Jesus. Mas todos os nossos pecados domesticados, que nos trazem uma satisfação passageira, são inegociáveis. Nós os amamos, nós os praticamos, nós não nos arrependemos e nós os alimentamos. Preste atenção, pare de mentir para você mesmo. Você não tem comunhão com Cristo. Tem um outro Deus guiando você. A maior marca, quero que você guarde isso nessa noite. A maior marca de alguém que está em Cristo não é que ele não peque. Por mais que alguém ame a Jesus, ele luta com o pecado. E o pecado bate à porta. Mas a maior marca de um cristão legítimo é como o pecado agora dói. Não há como ficar em paz com aquilo que agride a natureza e o coração de Deus. E se o que nos traz plena satisfação e alegria e nos completa, e é o que nós corremos atrás e lutamos para ter, é o que satisfaz o nosso estômago, como diz a Escritura, nós estamos vivendo um equívoco.
A questão não é que viver para você mesmo faz com que Cristo não tenha o poder de transformar você. A questão é que ao viver para você mesmo, na verdade você não está se aproximando da cruz de Cristo. E você está vivendo algo que prova, que manifesta o fato de que Jesus nunca foi ou não está sendo Senhor. Todos nós temos lutas com o pecado. Todos nós temos tentações. E todos nós pecamos contra Deus. Em 1 João capítulo 1, a Escritura diz assim: se nós dissermos que não temos cometido pecado, nós somos mentirosos e a palavra de Deus não está em nós. Quem de nós poderia levantar a mão aqui nessa noite e dizer: pastor, tem 1 mês que eu não peco. 1 mês que eu não tenho nenhum pensamento impuro, que eu não falei nada errado, e que todas as minhas escolhas, desde a hora que eu acordei até a hora que eu dormi, todas elas foram acertadas e a expressão da vontade de Deus para o ser humano. Você tem coragem de dizer isso sobre você mesmo? Uma vez ouvi que um pastor disse assim, não vou dizer um colega de ministério não, um pastor disse assim: irmãos, eu quero hoje agradecer a Deus porque tem 3 anos que eu não peco contra Ele. Louvado seja Deus porque eu não estava naquele culto. Porque a minha consciência me obrigaria a ter que levantar e dizer assim: pois então você acabou de cometer um pecado mentiroso. Pastor, mas o senhor já tem um bom tempo que o senhor não peca, né? Oh, meus irmãos, ai de mim se eu diante do Senhor não curvar a minha cabeça no dia que se chama hoje e dizer: tem misericórdia de mim, Senhor. Mas a grande diferença é que um cristão entrou numa luta e numa crise. O pessoal diz assim: receba Jesus para você ter paz. E você vai ter paz em vários aspectos. Mas num aspecto eu quero dizer para você: receba Jesus para você entrar numa luta, numa guerra. Que guerra é essa? Contra a sua natureza. E se nós amamos a Jesus, nós temos consciência do preço que Ele pagou. E se temos essa consciência, nós não podemos ficar em paz com a nossa própria natureza. E não podemos mais viver para nós mesmos. É o que o apóstolo está dizendo. Se Cristo é tudo isso que eu acabei de dizer para vocês, se Ele é a razão para viver, a razão para morrer, e nele nós frutificamos em toda a nossa vida, então não tenha justiça própria e não viva mais centrado para você mesmo. E aí eu quero voltar ao centro do capítulo. Porque o apóstolo Paulo, na guerra espiritual dele como ser humano, ele não tinha que lutar tanto com uma vida centrada em si próprio, com uma atitude secular, de viver de um modo com que não estava nem aí. Ah, eu estou feliz, está me fazendo bem, não estou nem aí para a esposa, não estou nem aí para filhos, não estou nem aí para o esposo, não estou nem aí para ninguém. Eu quero é ser feliz. O apóstolo Paulo nunca viveu esse estilo de vida, mas ele tinha uma luta profunda com a tendência de uma justiça própria. Então, se a gente olha para o meio do capítulo, ele nos apresenta uma declaração tremenda. Se de um lado, justiça própria se opõe a Cristo, se de outro, uma vida centrada em si mesmo se opõe a Cristo, tudo que se torna perda diante da grandeza de Cristo é Evangelho, é Deus em você. É Deus em você. E é por isso que ele diz: eu
sou judeu de nascença, fui circuncidado ao 8º dia, fariseu, perseguidor da igreja porque era muito zeloso, alguém que vivia de um modo para ninguém apontar o dedo e dizer assim, você está errado nisso. Você está errando nisso. Assim eu era, mas eu considerei tudo isso estrume diante da glória e da grandeza de Jesus. Isso não é nada. Nada que eu possa fazer é alguma coisa em si mesmo. E ele diz, considerei tudo isso perda. Eu perdi a minha vida para Cristo. Eu fiz de Cristo a minha razão de viver. Ele é o centro da minha existência. E perto dele, todo o resto é nada. Nada. Há pessoas que fazem de um amor o centro da sua existência. E se um dia esse amor não for correspondido, essa pessoa está destruída. Outros fazem dos seus filhos a razão da sua existência. E aí o seu filho ou a sua filha não precisa morrer para você morrer com ele. Basta ele casar e ir para um lugar bem longe. Você morre. Outros fazem do dinheiro a razão maior da sua existência. Eu fico pensando em alguém que de repente a fortuna é 3 bilhões de dólares. Como eu vi há pouco tempo, um indivíduo que tinha uma fortuna de 3 bilhões de dólares. E era um indivíduo, ou é um indivíduo, porque ele está vivo ainda, que ele faz conta de centavos. Aí alguém perguntou, mas espera aí, você é tão rico, por que você faz conta de centavos? Aí ele falou, porque se eu não fizesse eu não era tão rico, e eu quero ser mais rico ainda. A razão da vida é o dinheiro. Mas quando nós fazemos de Cristo a nossa razão de vida, tudo tem um outro sentido. Por quê? Porque nós temos consciência que Cristo é aquele que nos conecta de volta com Deus. Nós temos a percepção que em Cristo nós temos vida eterna com Deus. Nós temos a experiência que em Cristo o Espírito dele habita em nós. Então ele é a fonte da nossa riqueza, ele é a fonte da nossa história. Então se a gente ganha dinheiro, a gente ganha para a glória de Deus. Se nós criamos filhos, criamos porque os filhos são herança do Senhor. Se nós somos amados e amamos, temos consciência de que maior amor sobre nós é o amor de Deus, que vem de antes da fundação do mundo, cujo preço foi o seu Filho amado em nosso favor. E a vida tem um outro sentido. Eu fiquei muito impactado anos atrás quando eu fui meditar nas palavras de Martinho Lutero no hino Castelo Forte, principalmente a última estrofe. De Deus o verbo ficará. Sabemos com certeza. O que ele está dizendo? Tudo vai passar. Mas Deus, e nada nos assustará com Cristo por defesa. Se temos de perder famílias, bens, prazer, quem quer perder essas coisas? Mas se temos de perder família, bens, prazer, se tudo se acabar, e a morte, enfim, chegar, com ele reinaremos. Essa é a história de alguém que coloca Cristo como Senhor da sua vida. E eu concluo te perguntando, seria então o cristão um indivíduo alienado e pessimista quanto à vida? Seria então o resultado de alguém que centra a sua vida em Jesus, um indivíduo emburrado, infeliz?
Ao contrário. Se há algo que um cristão tem, é a capacidade de fazer da sua vida uma vida proativa e dinâmica. Por isso o apóstolo diz: gente, não é que eu alcancei a maturidade que eu quero alcançar, eu estou muito longe ainda. Mas se Paulo estava longe, imagina eu, hein? Imagina nós, hein, irmãos? Mas uma coisa eu faço: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Então deixa eu te dizer uma coisa, meu amado, minha amada. Estar em Jesus significa o seguinte: dá para deixar o passado no passado. Estar em Jesus significa dá para perdoar. Estar em Jesus significa dá para se reciclar, se renovar, se restaurar. Estar em Jesus significa não viver a dor do passado hoje. Ela pode ficar lá atrás, porque esquecendo-me das coisas que para trás ficam e olhando para o alvo. Então, se você está em Jesus, você tem um alvo, você tem uma meta, você tem um horizonte, você está buscando algo. Prossigo para o alvo. E qual é o seu alvo? Aquilo que Deus preparou para você antes da fundação do mundo, que ninguém poderá tirar de você, se você estiver em Cristo. Portanto, aqueles que amam a Cristo, alegrem-se do Senhor. Outra vez digo, alegrem-se do Senhor. Ele é a razão da sua alegria e não as circunstâncias que estão ao seu redor. Então, a gente tem que vencer o pessimismo, o desânimo. Porque se tem alguém que tem razão para olhar para frente com esperança e alegria, é aquele que está em Jesus. Alegre-se no Senhor. Finalmente, irmãos, alegre-se no Senhor. Olha o que Ele está fazendo sobre vocês. Mas cuidado com os cães que dizem para vocês que se vocês fizerem algumas coisas, Deus vai amar vocês mais. Não deixem que a justiça própria que procede da carne tome o seu coração. Viva na dependência, em arrependimento e fé, dependentes apenas exclusivamente de Jesus. E não vivam para vocês mesmos. Vocês não são desse mundo. Exerçam a cidadania eterna de vocês. Não vivam como se vocês vivessem para o próprio prazer, porque essa não é a marca de alguém que foi alcançado por Cristo. E avancem, avancem, avancem. Deixa o passado no passado. Olha para o alvo e avance. Curva a sua cabeça.